Alerta Vermelho. Capítulo 30. 16 de novembro de 2009. Enquanto Sergei enfrentava esse pesadelo, eu vivia num estado de atordoamento permanente. As manhãs de sábado eram as piores. Acordava e me virava para olhar Helena em nossa confortável cama de casal. Além da cama havia uma janela e mais além havia Londres. Eu era livre, amado e cercado de conforto. Ainda podia tocar e sentir o significado do amor, coisa que Sergei agora só tinha na memória. Isso me deixava transtornado. Minha vontade de reconciliar o passado comunista da minha família com minhas ambições capitalistas havia me levado à Rússia. Mas ingenuamente, não imaginava que a realização desse desejo levaria alguém de quem eu gostava a ser preso e mantido como refém. Naqueles dias, eu me levantava e me arrastava até o banheiro, abria a torneira e entrava debaixo do chuveiro. A água quente deveria ser purificadora, mas não era. A sujeira sobre a pele se esvaía livremente, mas a culpa me cobria da cabeça aos pés. Sergei só podia tomar banho uma vez por semana, no máximo, e às vezes tinha que esperar até 3 semanas. A água que caía sobre seu corpo era fria, e o sabão, quando havia, era áspero. As celas eram nojentas e sua saúde fraquejava. Mais de uma vez tive acessos de náusea. Mesmo hoje não consigo entrar no banheiro sem pensar em Sergei. De qualquer modo, eu tomava banho, e eu me levantava aos sábados, e eu amava minha família. E quando recebia notícias ainda mais sombrias sobre o estado de Sergei, lutava com ainda mais força por ele. Sua situação se agravara muito. Em outubro de 2009, voltei para Washington e Nova York para continuar a defendê-lo. Ninguém estava especialmente interessado no assunto, mas eu continuava tentando. De certa maneira, sentia a necessidade de tornar o drama de Sergei algo importante para o mundo todo. No entanto, por mais que quebrasse a cabeça, não conseguia ver como fazê-lo. Até que uma noite, quando estava embarcando de volta para Londres, em um voo noturno da British Airways, meu telefone tocou. Era Helena. Atendi e antes que ela dissesse qualquer coisa, perguntei. Meu amor, estou embarcando. Podemos falar depois? Não, não podemos. O Ministério do Interior russo acabou de anunciar uma indiciação oficial. Saí da fila de embarque para dar passagem aos outros atrás de mim. Contra Sergei? Sim, respondeu ela. E contra você. Agora vocês dois serão os alvos deles. Esse panorama sempre esteve no horizonte, mas foi um choque ouvir aquelas palavras. Eles realmente vão levar isso adiante? Sim. E vão fazer um julgamento teatral no tribunal. Eu me segurei um pouco e perguntei, e você tem alguma ideia do que acontecerá depois? Eduardo acha que Sergei será condenado a 6 anos, e você também, em absentia. Ele disse que a Rússia vai emitir um alerta vermelho da Interpol para prender você e tentará sua extradição pelo Reino Unido. Um alerta vermelho da Interpol é um mandado de prisão internacional. Se eu fosse objeto de um, poderia ser detido em qualquer entrada ou saída de país ao apresentar meu passaporte. Os russos poderiam então pedir minha extradição, que muito provavelmente seria concedida. Eu seria então levado para a Rússia e acabaria submetido ao mesmo tipo de provação que Sergei. Bill, precisamos soltar imediatamente um release para contradizer as mentiras deles. Ok. A ideia de eu ser levado a julgamento me afetou fisicamente. Quando voltei a me juntar aos passageiros caminhando para o avião, estava tremendo. Vou escrever algo durante o voo e a gente dá uma olhada juntos assim que eu chegar. Faça um bom voo, meu amor. Te amo. Também te amo. Achei meu assento, sentei-me e fiquei olhando para frente, perdido em meus pensamentos. Sabia o que me aguardava. Uma série de manchetes desagradáveis como Browder e Magnitsky julgados por evasão fiscal. E Rússia emitirá alerta vermelho da Interpol para prender Browder. Qualquer que fosse a nossa versão, só apareceria perdida no último parágrafo das matérias, que quase nunca é lido. Esse era, em resumo, o segredo da polícia russa. Abusar de sua condição de órgão oficial para roubar e aterrorizar suas vítimas. Eles se escondiam atrás da muralha de legitimidade inerente ao seu status de órgão encarregado de manter a lei. A imprensa sempre apresentaria as declarações dos órgãos de segurança como se fossem verdade absoluta, porque na maioria dos países os órgãos de segurança não recorrem a mentiras descaradas. Esse seria um problema gigante para nós. Eu precisava pensar em um jeito de tornar público o que realmente acontecera. O avião atingiu altitude de cruzeiro, as luzes foram apagadas e eu tentei me acomodar no assento. Estava olhando para o aviso luminoso de proibido fumar, quando de repente me lembrei do vídeo que fizéramos para o YouTube. Sergei nos tinha dado o sinal verde apenas uma semana antes e o material estava pronto para ir ao ar. Pensei, por que soltar um release quando temos uma forma muito melhor de contar a história? No aeroporto de Londres tomei um táxi direto para o escritório. Peguei na prateleira o disco rígido com o filme e o postei no YouTube. Dei-lhe o nome de Hermitage expõe fraude da polícia russa. O vídeo logo se espalhou pela rede. No fim do primeiro dia, já tinha 11 mil visualizações. Depois de 3 dias, mais de 20 mil. Depois de uma semana, mais de 47 mil. Para um vídeo a respeito de um crime complicado e um caso de abuso de direitos humanos, eram números consideráveis. Antes, eu tinha sido obrigado a ir de pessoa em pessoa para resumir o nosso caso, em uma série inesgotável de reuniões. Agora milhares de pessoas estavam descobrindo a história ao mesmo tempo. Assim que o vídeo foi postado, comecei a receber ligações de amigos, colegas e conhecidos. Todos se manifestavam impressionados com o nível de sordidez da história. Já tinham ouvido falar na situação de Sergei, mas só vieram a entender direito o quadro quando viram o vídeo. Junto com essas ligações, houve outras de repórteres. O filme rapidamente se tornou a história. Pela primeira vez, as pessoas compreenderam que o Ministério do Interior da Rússia não era uma organização policial respeitável, mas um bando de agentes públicos que abusavam de suas posições para cometer enormes fraudes financeiras. Graças ao vídeo, pudemos marcar posição e explicar a verdade sobre o que tinha acontecido, obrigando nossos inimigos a recuar. Da sua cela, Sergei também estava bravamente tentando explicar a verdade, mesmo depois de toda a tortura a que tinha sido submetido. Em 14 de outubro de 2009, ele protocolou um testemunho formal de 12 páginas no Ministério do Interior, em que detalhou ainda mais o papel dos agentes na fraude financeira e no subsequente acobertamento. Ele deu nomes, datas, locais e não deixou margem para dúvida alguma. Na conclusão, escreveu: acredito que todos os membros da equipe de investigação estão trabalhando para atender aos objetivos criminosos de alguém. O documento era excepcional. Sergei mostrou coragem incrível por tê-lo apresentado às autoridades.
É difícil descrever para alguém que não conhece a Rússia quão perigosa era aquela atitude. Naquele país, pessoas volta e meia eram assassinadas por muito menos. O fato de ele o fazer da cadeia, onde estava à mercê das pessoas que o haviam jogado lá e contra quem testemunhara, apenas reafirma como estava determinado a tornar pública a podridão dos órgãos de segurança russos e a enquadrar seus algozes. No meio disso tudo, eu havia aceitado dar uma palestra em Stanford sobre os riscos de investir na Rússia. Decidi levar comigo meu filho David, à época com 12 anos. Ele nunca estivera antes na universidade onde me formei. Em meio a tantas coisas ruins acontecendo, achei que seria válido lhe mostrar um dos lugares onde eu tinha passado alguns dos momentos mais felizes da minha vida. Pegamos o avião para São Francisco e tentei varrer da mente tudo o que estava se passando na Rússia. Mas não importava em qual fuso horário eu estivesse, a situação de Sergei me perseguia em todos os lugares, me enchendo de culpa e tristeza. Só havia um remédio para me curar desse sentimento: ele ser libertado. Dei minha palestra um dia depois de chegarmos. Contei à plateia minha trajetória de negócios na Rússia, culminando com os acontecimentos que tinham consumido minhas energias no último ano. Também exibi o vídeo do Hermitage postado no YouTube, que fez brotarem algumas lágrimas isoladas. Quando David e eu saímos do auditório da palestra, o calor ameno da Califórnia, me senti um pouco melhor. Embora o vídeo tivesse sido visto dezenas de milhares de vezes na internet, eu até então não tivera a oportunidade de interagir pessoalmente com quem assistia. Compartilhar a história de Sergei com um auditório cheio e poder perceber o estarrecimento gravado no rosto e na voz das pessoas fez com que me sentisse menos sozinho nessa luta. Mais tarde, enquanto David e eu caminhávamos pelo campus, meu telefone tocou. Era Vladimir, e seu tom de voz não era nada bom. Bill, acabou de acontecer uma coisa horrível. O que é? Recebi agora mesmo uma mensagem no BlackBerry. Está escrita em russo. Diz o seguinte: o que é pior? Prisão ou morte? Comecei a andar de um lado para outro. Era dirigida a você? Não sei. Pode ser dirigida a mim, Vadim. Sergei? Não sei. Talvez. De quem é? Não dá para saber. Como eles conseguiram esse número? Ninguém tem o número do seu BlackBerry. Não sei, Bill. David olhou para mim preocupado. Parei de andar e tentei tranquilizá-lo com um sorriso fraco. Podemos rastrear a mensagem? Descobrir quem mandou? Talvez. Vou tentar. Ligo para você assim que souber de alguma coisa. Obrigado. Qualquer sentimento positivo que eu tivesse se evaporou naquela ligação de um minuto. A viagem de volta para Londres foi longa e triste. Eu não sabia o que pensar daquela ameaça, a quem era dirigida e o que fazer a respeito. Parecia séria e era extremamente preocupante. Dias depois, Vladimir recebeu uma segunda mensagem de texto, também em russo. Trens atravessando a noite, trens que nunca param. Vladimir explicou que era um verso de um famoso poema de prisioneiros russos, aludindo a trens lotados cruzando os Urais, levando gente como se fosse gado para morrer nos gulags. Poucos dias depois, recebi uma ligação inesperada de um velho cliente chamado Philip Fulton, que era meu amigo e confidente desde os tempos da Gazprom. Ele e a esposa estavam em Londres e queriam ver Helena e as crianças. Nós nos reunimos para um agradável brunch no restaurante do quinto andar da Harvey Nichols, e por algumas horas consegui deixar de lado minhas preocupações. Philip e a esposa brincaram carinhosamente com nossos filhos pequenos e aproveitamos muito a visita deles. Detesto admitir, mas por um tempo me senti bem. Eu sabia que nossos problemas não desapareceriam, mas também sabia que era aceitável, talvez até preferível, esquecê-los por alguns instantes e fingir que tinha uma vida normal. No entanto, quando estávamos deixando o restaurante, Vladimir tornou a ligar. Chegou mais uma mensagem, Bill. O que é? É uma citação de O Poderoso Chefão. A história nos ensinou que qualquer um pode ser morto. Fiquei parado um segundo. Puta que pariu! Exclamei, minhas mãos começando a tremer. Desligamos. Eu estava totalmente aterrorizado. Na manhã seguinte, bem cedo, peguei as 3 mensagens do BlackBerry de Vladimir e a hora em que foram recebidas e registrei a ocorrência no SO-15, a unidade de antiterrorismo da Scotland Yard, que designou uma equipe de investigadores para entrevistar a mim e Vladimir e rastrear as mensagens. Todas tiveram origem em um número não registrado na Rússia, o que era bem estranho. Steven Beck, nosso assessor de segurança, nos disse mais tarde que na Rússia, só membros da FSB têm acesso a números não registrados. Estava marcada para o dia 12 de novembro, quinta-feira, mais uma audiência com Sergei a respeito de sua detenção. A jornada para o tribunal nunca era direta. Normalmente começava às 5 da manhã, quando os guardas arrancavam os prisioneiros das celas e os conduziam até o veículo que faria o transporte. Cerca de 20 prisioneiros eram jogados dentro de uma van com capacidade para metade desse número. O carro ainda ficava parado por algumas horas no estacionamento, enquanto um funcionário administrativo preenchia a papelada no escritório do centro de detenção. Não foi diferente dessa vez. Sergei e os demais prisioneiros permaneceram no veículo, em pé, amontoados, sem acesso a água, comida, ar fresco e sem poder ir ao banheiro. O mesmo roteiro se repetiria no fim do dia no tribunal, e os presos só voltavam para suas camas depois da meia-noite. Durante o dia, não recebiam nenhuma alimentação, e não era incomum passarem 36 horas sem comer nada. No fundo, a ida ao tribunal em si já era uma forma de tortura destinada a quebrar e desmoralizar os prisioneiros enquanto lutavam, sem qualquer chance de vencer, para serem absolvidos. Naquele dia, Sergei chegou ao tribunal no meio da manhã e foi deixado em um corredor acorrentado a um radiador. Quando estava ali sentado, examinando as petições que preparara ao longo das 2 semanas anteriores, Silchenko apareceu e disse com um sorriso cínico: "Entreguei à corte os documentos que você tem pedido." Sergei havia requisitado vários documentos relativos ao seu caso em 5 ocasiões ao longo das 6 semanas anteriores. Ele precisava deles para montar uma boa defesa, mas agora, faltando apenas 10 minutos para o início da audiência, Silchenko os colocara nos autos, de modo que Sergei não conseguiria examiná-los antes do início da sessão. Quando ele ainda estava processando a notícia, os guardas o desacorrentaram, o levaram para a sala do tribunal e o colocaram dentro da cela reservada aos réus. Ao se sentar, Sergei viu a mãe e a tia na primeira fileira da área reservada ao público, acenou para elas de maneira contida e tentou fazer cara de que estava aguentando firme. A juíza Helena Stashina deu início à sessão. Sergei começou lendo sua petição por não estar recebendo cuidados médicos adequados. A juíza Stashina indeferiu.
Ele então leu a petição sobre as provas forjadas que foram incluídas no seu processo. A juíza indeferiu também. Quando Sergei começou a ler a petição relativa à sua falsa prisão, Stachina o interrompeu no meio da frase e a indeferiu também. No total, ela indeferiu mais de 10 petições de Sergei. Depois ele pediu mais tempo para analisar os novos documentos que Silchenko trouxera para o tribunal, mas a juíza mandou que se calasse. No entanto, Sergei não se calou. Ele se levantou dentro da cela e, com voz tonitruante que contrastava com sua saúde debilitada, acusou-a de violar a lei e seus direitos. Terminou seu discurso com as seguintes palavras: "Me recuso a fazer parte desta audiência e a ouvir suas decisões, porque todas as minhas petições destinadas a preservar meus direitos foram simplesmente ignoradas por este tribunal." Ele se sentou e ficou de costas para a juíza, mas a audiência continuou mesmo assim. A juíza Stachina não se abalou. Ela tratou de algumas questões técnicas e no fim prorrogou friamente a detenção de Sergei. A audiência terminou e os guardas foram buscá-lo na cela. Ele não conseguiu reunir forças para dirigir um sorriso à sua família enquanto o levavam embora. Foi levado de volta para o corredor e acorrentado ao mesmo radiador. Nem advogado nem familiares foram autorizados a vê-lo naquela noite. Sua mãe e sua tia ficaram horas do lado de fora, no frio, esperando a van que o levaria de volta a Butyrka passar para que pudessem tentar acenar para ele e lhe dizer que o amavam. Às 9 da noite a van ainda não tinha chegado, e elas, consumidas pelo frio, pelo desespero e pela tristeza, desistiram e foram para casa. Eu soube disso tudo na manhã seguinte. Quando contei a Helena, ela ficou aflita. "Não estou gostando disso, Bill. Não estou gostando nem um pouco disso", concordei. "Precisamos arranjar alguém que entre no centro de detenção de Butyrka", insistiu ela. "Alguém precisa visitar Sergei. E tem que ser hoje. Ninguém, seu advogado, a única pessoa autorizada a vê-lo, tinha viajado e só voltaria na segunda-feira." Às 0h15 senti meu BlackBerry vibrar. Era o aviso de mensagem de voz. Ninguém ligava para mim no BlackBerry. Ninguém tinha aquele número. Olhei para Helena e liguei para o correio de voz. Havia apenas uma mensagem. Os sons de um homem levando uma surra horrenda, gritando e implorando. A gravação tinha 2 minutos e terminava bruscamente no meio de um choro forte. Passei o celular para Helena ouvir a mensagem. Depois disso, ficamos sentados na cama, sem conseguir dormir, considerando todo tipo de hipótese horripilante. Assim que o sol nasceu, liguei para todo mundo que conhecia. Estavam todos bem. A única pessoa para quem eu não podia ligar era Sergei. Na segunda-feira, 16 de novembro de 2009, Dmitry, o advogado de Sergei, foi a Butyrka para vê-lo, mas os agentes informaram que eles não poderiam trazer Sergei, porque ele estava indisposto demais para deixar a cela. Quando requisitou o prontuário médico de Sergei, mandaram-lhe falar com Silchenko. Ele ligou e pediu uma cópia, mas Silchenko respondeu que o prontuário era questão interna da investigação e se recusou a dar mais detalhes a Dmitry. Eles estavam propositadamente obstruindo o caminho de Dmitry. O estado de Sergei era muito mais grave do que simplesmente indisposto. Depois de meses sofrendo de pancreatite, cálculo biliar e colecistite não tratados, o corpo de Sergei sucumbira e ele agora estava em estado crítico. Embora os agentes prisionais de Butyrka já tivessem rejeitado seus inúmeros pedidos de atendimento médico, naquele dia eles finalmente o mandaram para o centro médico do presídio Matroskaya Tichina para receber cuidados emergenciais. Quando chegou, no entanto, em vez de ser levado para a ala médica, foi jogado em uma solitária e algemado à barra de uma cama. Ali, recebeu a visita de 8 guardas fortemente paramentados. Sergei exigiu que o comandante ligasse para seu advogado e para o procurador. "Estou aqui porque descobri e expus o roubo de 5,4 bilhões de rublos de cofres públicos perpetrado por agentes dos órgãos de segurança", disse Sergei. Os guardas não estavam lá para ajudá-lo, e sim para bater nele. Foi o que fizeram. Deram-lhe uma surra desumana com seus cacetetes de borracha. 1h18 depois, um médico chegou e encontrou Sergei Magnitsky morto no chão. Sua esposa nunca mais ouviria sua voz, sua mãe nunca mais veria seu sorriso fácil, seus filhos nunca mais sentiriam o aperto de suas mãos macias. Manter-me encarcerado não atende em nada aos propósitos legais de uma prisão. É apenas uma punição, imposta meramente devido ao fato de eu ter defendido os interesses do meu cliente e os interesses do Estado russo, escrevera Sergei em seu diário na prisão. Sergei Magnitsky foi morto por seus ideais. Foi morto porque acreditava na lei. Foi morto porque amava seu povo e porque amava a Rússia. Tinha 37 anos de idade.